Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo César, PC, professor de Geografia. Você sabe quais são os principais problemas dos solos? Então, vamos à aula. Nós temos nesse slide a importância da cobertura vegetal para a proteção e a preservação do solo. Observe que eu tenho duas imagens. Na primeira imagem, uma área com cobertura vegetal e uma segunda imagem sem cobertura vegetal. E observe que nas duas eu tenho a chuva, a precipitação. PC, qual é o destino da chuva? Só tem três destinos. Ou a água da chuva infiltra ou ela escoa 2, ou ela evapora 3. Então observe que no primeiro desenho, na primeira imagem, com cobertura vegetal, o processo de infiltração é maior, está ali representado pela letra C. Então maior infiltração, menor escoamento e menor evaporação. Escoamento representado pela letra B e evaporação representado pela letra A. Então, um solo, quando ele tem uma cobertura vegetal, ele vai sofrer um menor processo de degradação. Entendeu? Por quê? Porque você tem uma maior infiltração, então o aquífero ele fica todo contentinho, fica todo feliz, porque ele é constantemente reabastecido. Quando você tem cobertura vegetal, o processo de escoamento é menor e o processo de evaporação menor. Isso você pode observar em uma determinada área, aí no seu quintal, ou então em uma área rural, 3 dias, 4 dias após uma chuva, você mete a mão ali no solo e você percebe que ele ainda está um pouco úmido. Por quê? Porque a vegetação está protegendo e está dando uma maior umidade ao solo. Então, quando não tem cobertura vegetal, observe que você tem uma menor infiltração, portanto o aquífero ele não é constantemente reabastecido, um maior escoamento e um maior processo de evaporação. Então, com cobertura e sem cobertura vegetal, olha aí as características que nós temos. Observe também nessas duas imagens, momento A e momento B, o impacto de uma gota d'água no solo. Então observe que o impacto de uma gota d'água no solo, ela vai provocar um estrago muito grande. Imagina uma chuva torrencial de algumas horas ou de alguns minutos. Então vai levar aquilo que a natureza levou algumas centenas ou milhares de anos para formar. Um solo agrícola, pessoal, para você ter uma ideia, ele leva de 3 até 12 mil anos para se formar. Então imagina qual deve ser a preocupação em preservação do solo. Então qual é a importância da vegetação? A vegetação contribui para a proteção do solo, pois reduz o impacto da chuva, diminuindo a velocidade da água através da copa das árvores e das raízes, contribui para o aumento da infiltração, portanto, um processo constante, de alimentação do aquífero, reduz o processo de evaporação e reduz também a ação dos ventos, diminuindo dessa forma a erosão eólica. Em muitas culturas, em muitas lavouras, é criado aquilo que se chama de quebra-vento. É uma área, se coloca uma cobertura vegetal em torno da plantação para diminuir ali, dessa forma, a chamada erosão eólica. Bem, ainda falando sobre esses problemas dos solos, nós temos aqui mais dois problemas. A chamada ravina e vossoroca. O que é ravina e vossoroca, PC? A retirada da cobertura vegetal, como você viu há pouco, ela termina provocando um maior escoamento. E esse maior escoamento superficial começa a criar pequenos sulcos no solo. Então esses pequenos sulcos que são criados, nós denominamos de ravinas. O aumento do tamanho dessas ravinas termina levando ao aparecimento disso aqui. Você está vendo que isso aqui é chamado de vossoroca. Então pode ser outro termo, PC. Pode ser também bossoroca, não pode? Pode. Então você pode chamar de vossoroca ou bossoroca. Lembrando que a ravina é o estágio inicial de todo esse processo. PC, me diz uma coisa. A ravina ou ravinamento e a vossoroca, eles podem ocorrer numa região onde o homem nunca interferiu? Ok, pode ocorrer. Porém, é claro que a ação humana, a ação antrópica, ela vai ampliar muito mais esse problema aí. Tá? Então, ravina e vossoroca são fenômenos naturais, porém podem ser muito ampliados pela ação antrópica, pela ação humana. Então, vamos aqui mais uma vez. A ravina e a vossoroca. A retirada da cobertura vegetal origina as ravinas,
que correspondem a sulcos produzidos no terreno devido à ação do trabalho erosivo da água, né, em função do escoamento superficial. E o que é a vossoroca? A vossoroca é a ampliação desse processo. Quando a água da chuva bate, pessoal, em função da gravidade, ela vai procurar sempre o mesmo caminho. E a ampliação disso aí leva à formação de vossorocas ou bossorocas. Outro problema que nós temos nos solos brasileiros e também principalmente nas regiões tropicais é um processo chamado de lixiviação. Lixiviação de arraste ou lavagem dos sais minerais presentes no solo. Quando a água da chuva bate, pessoal, aí novamente eu peço que você lembre daquela primeira imagem. Quando a água da chuva bate no solo desprotegido, qual é a tendência? É aumentar o escoamento e aumentar também o processo de evaporação. Então a água vai bater, vai dissolver os sais minerais e vai transportá-los para outra região. Então isso nós denominamos de lixiviação. Aonde ela é predominante? Nas regiões tropicais de estação chuvosa e seca alternada. Isso, região tropical, é muito comum no Brasil. Não esquece que no Brasil predomina o clima tropical típico. Chuvas no verão, de dezembro a março aqui no hemisfério sul, e estiagem no período do inverno, de junho até o mês de setembro. Então, a lixiviação é um problema típico das regiões tropicais com estação chuvosa e seca alternada. Após o processo de lixiviação, que é danoso para o solo, vai diminuir a produtividade, vai diminuir a produção. Após a lixiviação, vamos ter um processo conhecido como laterização. O que é a laterização? É o processo de formação de uma camada de ferrugem sobre o solo. Ele ocorre após a lixiviação. Então, primeiro eu tenho uma lixiviação, que vai ser a lavagem dos sais minerais pela ação da água da chuva, e em seguida eu vou ter o processo de laterização, que é a formação de uma camada de ferrugem sobre o solo. Essa camada de ferrugem, pessoal, para você ter uma ideia, pode chegar até cerca de 10 centímetros, o que vai inviabilizar qualquer tipo de cultura. Então, o processo de formação dessa camada de ferrugem é chamada de laterização. Laterita é a camada, laterização é o processo. Essa camada de ferrugem, ela é conhecida também em algumas áreas do território brasileiro como canga, tá? Então não vamos esquecer lixiviação, laterização, ravinas e vossorocas e a importância da cobertura vegetal para diminuir os problemas relacionados aos solos. E por último, lembrando, tanto lixiviação quanto laterização, fenômenos típicos de zonas tropicais com estação chuvosa e seca alternada. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, espero que ela tenha sido boa, espero que ela tenha sido proveitosa. Um grande abraço, pessoal. Tchau!